noite, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, nós chegamos mais uma semana, a terceira semana do nosso alimento diário, que tem como título, tem como tema geral, Ministros da Nova Aliança. E o tema dessa semana, irmãos, é nós que cremos, entramos no descanso. Nós estamos ainda na terceira semana, porque ficou uma semana aí que ficou sem ser compartilhada a mensagem. Então nós estamos ainda na terceira para estarmos na última semana desse alimento diário, na quarta semana, mas nós estamos, achamos por bem falar a terceira semana, porque não foi compartilhada por um motivo superior. Então nós estamos ainda na terceira semana. É bom que nós nos alinhamos com os irmãos também de conquista, eles estão na terceira semana, agora nós ficamos alinhados. Irmãos, graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, nós ainda estamos desfrutando das ricas mensagens que estão sendo faladas na conferência por o irmão Pedro, o irmão Miguel, o irmão Ezra e o irmão André. Mesmo com a situação que nós estamos passando ainda, não foi normalizada ainda a situação, as nossas reuniões presencial, mas graças ao Senhor nós temos sendo suprido, todos os dias nós temos mensagens preciosas. Creio que os irmãos estão assistindo, e se não estiver assistindo, irmãos, eu encorajo vocês a assistirem as mensagens, porque tem coisas muito preciosas nessas mensagens. Deus tem despertado os irmãos ultimamente para falar a respeito de mensagens que anteriormente não víamos falar nessas mensagens, que era sobre a volta do Senhor. E ultimamente Deus tem despertado os irmãos para falarem sobre essa questão. É claro que é de extrema necessidade que essas mensagens sejam compartilhadas, porque o Senhor Jesus, mesmo na sua época, nos dias que ele esteve na terra, com o seu ministério também, que é o mesmo ministério que hoje nós estamos dando continuidade, ele já falava a respeito da sua vinda. E essas mensagens têm servido de grande ajuda para nós. O irmão Ezra tem falado muito, o irmão Pedro também, a respeito de Apocalipse 12, a respeito, falando da igreja. E isso, irmãos, tem sido realmente de muita ajuda para nós. E como a semana passada o irmão Miguel falou a respeito do caminho do vencedor, nós estamos, irmãos, claro que nós sabemos que o caminho do vencedor é um caminho difícil, um caminho árduo, mas Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado como trilhar esse caminho. Então, mas não basta nós sabermos como trilhar o caminho. O irmão compartilhou com muita propriedade a semana passada que não basta nós sabermos sobre o caminho do vencedor, não basta nós sabermos como trilhar o caminho do vencedor, mas importante que nós estejamos trilhando o caminho do vencedor. Isso é muito importante para nós, e Deus tem dado assim o meio, as maneiras como nós trilhar esse caminho. Nós estamos envolvidos nesse caminho. Então eu queria compartilhar com os irmãos aqui, na segunda-feira, o nosso alimento diário, ele fala assim, já falamos um tema, o título da mensagem, que é nós que cremos, entramos no descanso. Mas tem um título da segunda-feira que diz assim, aqueles que se importam com a vontade de Deus. Irmãos, é justamente isso. Ainda há pouco eu estava compartilhando com um moço lá em casa, e eu falando para ele que Deus hoje precisa dessas pessoas que se importem com a sua vontade. Nós hoje vivemos, todas as pessoas vivem envolvidas com suas coisas, com seus negócios, cada um cuidando dos seus afazeres, mas nós precisamos saber, irmãos, que Deus, ele tem um plano, e esse plano de Deus, ele precisa ser cumprido, mas esse plano, ele não é cumprido pelos anjos, ele é cumprido pelo homem, o homem que Deus chamou, os ministros da nova aliança. E aqui na segunda-feira tem um versículo importante que começa falando assim, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Está em 2 Coríntios
1 e 9. Então, o ministro da nova aliança, irmãos, ele não confia em si, porque nós não merecemos confiança. Nós não podemos confiar em nós mesmos, mas nós devemos confiar naquele que ressuscita os mortos. Quando Paulo falou essas palavras em 2 Coríntios, ele mostrou, ele estava falando para os irmãos da igreja em Coríntios, porque tinha muitos que confiavam em si mesmo, e nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós sabemos que nós somos o barro. O barro, ele não merece confiança. Nós somos apenas um vaso feito de barro. O que está dentro de nós, sim, é um tesouro precioso, mas o barro em si não é nada, irmãos. Mas esse ministro, ele sabe, ele tem consciência de que ele mesmo, ele não confia em si mesmo. Porque se uma pessoa, se um homem pudesse confiar em si mesmo, Paulo seria tal pessoa que ele poderia confiar em si mesmo, mas ele falou essas palavras. Ele falou assim: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele fala assim: o tema dessa semana é: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Como ministro da nova aliança que se importa com a vontade de Deus, precisamos aprender algumas lições essenciais a fim de desenvolvermos nosso ministério. Veremos que fomos chamados a partir do relacionamento do Deus triuno e, por conseguinte, da sua economia, ou seja, do seu plano, o qual possui os aspectos macro e microeconômicos. Essas palavras, irmãos, quando eu estava lendo o Alimento Diário, desfrutando, quando li isso aqui, eu achei realmente difícil essas palavras, mas depois eu pude entender, graças ao Senhor, esse macroeconômico, irmãos, macro e micro. O macro é o plano panorâmico de Deus, é o grande plano de Deus, é o plano geral de Deus com o homem. E o microeconômico é a maneira como cumprir esse plano. É claro que se nós não tivermos como cumprir esse plano, através do microeconômico, o macroeconômico não será cumprido. Então, esse plano macro, que é o panorâmico de Deus, ele só será cumprido quando nós trilhamos o caminho para chegarmos a cumprir o propósito de Deus. Então, através de nós cumprir esse propósito de Deus, a vontade de Deus feita na terra, como fala em Mateus 6 e 9, que ele fala assim, na oração do Pai Nosso, ali Deus, ele desde o início, desde a eternidade passada, esse plano de Deus foi elaborado. Mas, quando os discípulos pediram ao Senhor para que ensinasse eles a orarem, o Senhor Jesus ensinou eles a orarem dessa forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa vontade de Deus, irmãos, ela feita, esse plano macroeconômico de Deus será cumprido. Porque esse grande plano que Deus traçou, aqui na terça-feira e também na quarta-feira, nós vamos ver que esse plano é um plano que foi traçado na eternidade passada. E Paulo também fala desse plano, que é a multiforme sabedoria de Deus. Através da multiforme sabedoria de Deus, esse plano também será cumprido. Mas ele fala que esse plano estava oculto dos séculos e das gerações. Mas ele também fala que é por meio da igreja que esse plano será cumprido. E que plano será esse? Nós vemos aqui, irmãos, como exemplo, o livro de 1 Coríntios 10, ele começa falando que Deus tinha feito um plano com Abraão. Deus chamou Abraão e ele fez promessas a Abraão. E por meio dessas promessas que Deus fez para Abraão, ele creu nas promessas de Deus. Que aqui na frente nós vamos ver que tem um versículo que fala sobre nós não ter um coração de incredulidade. Então, Abraão, ele foi o nosso pai na fé.
quando Deus fez as promessas para ele creu piamente naquilo que Deus tinha falado para ele. E através do tempo que foi passando, Deus foi cumprindo as suas promessas. E através do cumprimento das suas promessas, Abraão começou crendo e a sua fé foi aumentando, até a ponto dele oferecer o seu próprio filho como sacrifício, porque foi o Senhor que tinha pedido. Então Deus provou ali a fé dele, exigindo o seu filho Isaque em sacrifício. E Abraão prontamente deu. Então a fé dele já tinha atingido um nível alto, um nível muito alto. Então, mas através de Deus se revelando para Abraão. Mas o que aconteceu? Depois, essa promessa que Deus tinha feito ao povo, que promessa era essa? Era uma promessa de levar aquele povo, o povo à boa terra de Canaã. E esse era o plano, podemos dizer, era o plano macro, era o plano geral, era o plano panorâmico da vontade de Deus. Então, mas só que precisava do micro também, do plano microeconômico. Então, como é que foi executado esse plano microeconômico? Foi através de Moisés. Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele, por amor ao Senhor, ele desprezou aquilo que todo homem queria hoje, ser filho de uma casa real, ser filho da filha de Faraó. Mas ele preferiu ir para o deserto. Porque aprender a lidar com o povo de Deus. E através disso, irmãos, Deus resolveu um grande plano através de Moisés. Então, Moisés foi uma dessas pessoas que nós lemos aqui no início, aqueles que se importam com a vontade de Deus. Mas o que aconteceu? Logo, quando foi para executar esse plano, quando foi para começar, ele chegando ali no Mar Vermelho, já houve aquele grande problema, né? Quando eles viram o Mar Vermelho de frente, quando eles viram o exército de Faraó apertando, então eles se desesperaram, clamaram a Moisés, mas Deus já tinha dado uma saída para Moisés. Então eles atravessaram o Mar Vermelho. Depois o exército de Faraó, como sabemos da história, ele foi destruído. Mas dali para frente, eles tinham ainda uma grande jornada, que esse era o plano microeconômico, para cumprir o macroeconômico. Então, eles saíram ali, mas o que aconteceu? Logo depois daquilo ali, irmãos, nós vimos o povo maldizendo, o povo com o seu coração de incredulidade. Eles não criam no que Deus falava. Irmãos, como é triste quando Deus fala e nós não cremos naquilo que Deus falamos. Porque quando nós não cremos no que Deus fala, nós formamos uma barreira entre nós e Deus. Esse coração de incredulidade forma uma barreira entre o homem e Deus. E quando essa barreira é levantada, Deus fala, não serve para nada. Deus fala, não gera nada, não produz nada, porque existe uma barreira entre nós e Deus. Mas que nós tenhamos um coração aberto para ouvir o que Deus fala. Irmãos, Deus tem falado ultimamente muitas palavras ricas para nós. Palavras de amor, palavras de misericórdia, também palavras de correção, palavras de alinhamento. É muito precioso o que temos ouvido. Nós louvamos a Deus pelos seus ministros, pelos seus profetas. Mas aqui, irmãos, continuo dizendo assim, sob essa perspectiva, o livro de Hebreus nos expõe que o objetivo do aspecto macro do plano de Deus é nos levar à glória. E que isso acontecerá por meio do aspecto microeconômico. Nesse sentido, à luz da história do povo de Israel, perceberemos a importância de conhecer a Deus e seus caminhos, para que não limitemos seu operar em nossa vida. O que devemos fazer, como será exposto, é crer em Deus e obedecer-lhes, para que entremos em seu descanso, em seu reino vindouro. Então, irmão, esse é o plano macro de Deus. É nós entrarmos no seu reino,
entrarmos na glória. Então aqui na frente, na terça-feira, nós vamos ver, irmãos, uma coisa importante, que diz assim: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja nele e eu nele esteja. João 17, 26. Isso foi na oração sacerdotal do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos, o título da mensagem de terça-feira, que diz assim: convidados a participar do relacionamento do Deus triuno. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós, nessa mensagem, na conferência, foi uma mensagem que me impactou quando nós desfrutamos essa mensagem na conferência em São Paulo. Porque até então, nós tínhamos ouvido falar que quando Deus criou o homem, ele criou o homem porque ele estava só. Ele não tinha companhia. Então ele disse assim: façamos o homem, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira. Então, isso, quando foi falado para nós, foi falado no início, nós vimos assim, que aquilo que aconteceu com Adão, que Deus viu que Adão estava só, e que Deus criou uma companheira para Adão. Quando ele falava assim, não é bom que o homem esteja só, ele estava falando também de si mesmo. Mas depois, irmãos, a luz brilhou para os irmãos. E isso, graças ao Senhor, foi uma grande novidade para nós. Depois, a Bíblia, ela se explica. Então, através da Bíblia, foi mostrado para nós que Deus não estava só na eternidade. Eu gostaria de ler com os irmãos Provérbios 8, do 30 ao 31. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, irmão, aqui prova que Deus não estava só. Aqui o filho estava com o pai. Aqui fica claro para nós. Mas tem outros versículos aqui ainda. Mateus 13, 17. E eis uma voz do céu que lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, esse filho aqui, esse versículo mostra que esse filho é o Senhor. Ele é o filho que dava prazer ao pai. Era ele que estava junto ao pai. E o pai se agradava com o seu filho, com a presença dele. Então, eles viviam em perfeita harmonia. Eles tinham perfeita comunhão entre eles. Mas ainda, em Isaías 9 e 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, irmãos, esse menino que está falando aqui é o Senhor Jesus, porque um ministério, uma profecia que Isaías estava profetizando a respeito do nascimento do Senhor. Mas não significa que esse filho estava sendo gerado nesse momento. Esse filho já existia na eternidade. Só que Isaías estava profetizando a respeito do seu nascimento, da sua encarnação, do seu viver humano, do seu nascer como homem, para viver entre os homens, para poder cumprir o plano de Deus com respeito à salvação do homem. Mas ainda aqui em João 17, de 1 a 8, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que ele lhes conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu lhe glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai. Irmãos, preste atenção nessa passagem. Essa passagem é muito linda. E a explicação, a confirmação disso que nós temos falado para vocês, sobre o relacionamento do pai com o filho. Diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Graças ao Senhor, que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Nada tinha sido criado, irmãos. Nada tinha sido formado ainda. Mas ele já vivia nesse estágio de glória com o Pai. Mas o Evangelho de João nos diz que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas diz assim, no princípio era o verbo, que é a mesma coisa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas no versículo 14 do mesmo capítulo fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, qual a razão desse filho que estava nesse estágio de glória, desfrutando da presença do Pai, desfrutando das delícias da presença do Pai, ele agora se tornar um homem, sofrer, nascer de uma virgem e viver como um homem comum entre os outros homens para poder nos alcançar. Irmãos, é isso aqui que nós percebemos o valor que nós temos para Deus. Porque senão o Senhor não faria isso. Deus não faria isso por algo que ele não amasse, que ele não quisesse, que ele não desejasse. Mas quando ele estava nesse estágio de glória, ele planejou: eu vou convidar o homem, eu vou convidar você para participar comigo desse estágio, dessa comunhão, dessa harmonia, desse gozo. Eu vou convidar você. E por isso, irmãos, ele nos convidou. E nós atendemos esse chamado. E hoje nós estamos nesse descanso. A vida da igreja é um viver de descanso, irmãos. Graças ao Senhor. Sabemos que tem os altos e baixos, né? Todos nós sabemos disso na nossa experiência prática. Nós percebemos, sabemos, tem os altos e baixos dos dias. Mas o nosso caminho, irmãos, é um caminho de vencedor. Porque nós não confiamos em nós mesmos, mas nós confiamos no Deus que ressuscita os mortos. Então, o versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Amém. Crer que eu saí de ti e que tu me enviaste. Então, o segredo aqui, irmãos, é crer. Graças ao Senhor. O segredo aqui é crer. Graças a Deus que Deus nos deu um coração de crer. E nós cremos que foi justamente o grande problema que o povo de Israel tiveram, irmãos. Deus falava, mas eles não criam. Eles não obedeciam. E esses dias nós vimos em mensagens anteriores que o segredo para ser um vencedor é crer e obedecer. E eu queria ainda ler com os irmãos em Mateus 4, de 18 ao 22. Senhor Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
que estava no barco, em companhia de seus pais, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram. Aqui nos está outras duas pessoas, dois ministros que se importam com a vontade de Deus. Irmãos, quando falo em pescaria, creio que os irmãos, todos vocês, sabem que eu sou uma referência sobre isso. Eu gosto muito de pescar. E sei que não é fácil você estar em beira de um rio, pegando muito peixe, e alguém aparecer e convidar, e você ter que deixar tudo para seguir. Mas esses se importam com a vontade de Deus. Eles viram, irmãos, que isso era muito mais importante. Eles, quando ouviram essas palavras, a Bíblia diz imediatamente. Isso me chama muito a atenção. Imediatamente. Eles não pensaram duas vezes. Porque muitas vezes nós somos convidados para alguma coisa, para fazer, às vezes uma reunião, às vezes uma pregação do Evangelho, às vezes uma visita, mas nós começamos a pensar e considerar. Mas aí é onde está o problema. Eles não consideraram. Eles viram que isso aqui era superior a tudo. Fazer a vontade de Deus é superior a todas as coisas. Então, imediatamente, eles largaram tudo e seguiram o Senhor. Graças a Deus que nós tenhamos tal coração. Eu quero ainda compartilhar ainda com os irmãos na quarta-feira, que diz assim: tendes cuidado, irmãos. Tendes cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Está em Hebreus 3 e 12. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João traçam um esboço da economia de Deus, seu plano eterno, o seu plano macroeconômico. São palavras muito elevadas e que nos transferem a outra dimensão. Nesses capítulos, João apenas registra as palavras ditas por Jesus a seus discípulos. Ele não usou aplicá-las neles, ele não usou aplicá-las. Nele temos o ápice da visão macroeconômica de Deus. Ao ler essas palavras, podemos tocar na revelação de Deus, a fim de ver algo além dessas dimensões terrenas. Ver a coisas invisíveis, celestiais e espirituais que Deus planejou para nós. Graças a Deus. E que nos levam a participar do seu amor, da unidade e da verdade e da glória do Deus triuno. Quando nós falamos essa palavra, irmãos, do Deus triuno, essa palavra, não existe a palavra trindade na Bíblia. A palavra não existe. Quando nós falamos do Deus triuno, nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas três pessoas, elas não são três pessoas individuais. Elas, em essência, é uma única pessoa. Elas trabalham em um só propósito, em um só objetivo. Deus fez um plano. O Cristo, que é o Filho, veio cumprir esse plano. E o Espírito veio aplicar esse plano em nós. Então, os três trabalham em um só propósito. Então, para cumprir esse plano macroeconômico de Deus. Então, ainda continua dizendo assim: contudo, para que o plano macroeconômico seja executado, é necessário um plano microeconômico, cuja finalidade é colocar a macroeconomia de Deus em operação em nosso dia a dia. Então, esse plano, irmãos, ele é cumprido por nós, o microeconômico é cumprido por nós no nosso dia a dia, através do nosso desfrute, através da nossa comunhão com o Senhor, através da nossa aplicação da vontade de Deus, a pregação do Evangelho, a ganhar as pessoas para o Senhor, a suprir os filhos de Deus com a sua palavra. Então, através disso, nós cumprimos o plano macroeconômico de Deus. Irmãos, eu vou somente
ainda ler o versículo aqui da quinta-feira. Não vou ler, citar o alimento diário todo, vai se alongar um pouco, mas eu quero ser breve, vou compartilhar só esse versículo que está em Hebreus 2:10, fala assim: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Isso aqui está falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro maravilhoso. É um livro que descreve a maneira, o plano microeconômico de Deus para levar nós a cumprir esse plano macro, que é o plano panorâmico, o plano geral. Então, o livro de Hebreus mostra que Deus tem esse plano. O plano de Deus é conduzir muitos filhos à glória. Então, como que Deus vai conduzir esses muitos filhos à glória? Então, foi necessário que o Senhor, ele viesse à terra, ele sofresse, ele padecesse, ele fosse à cruz, cumprisse toda a obra redentora, pagasse o preço dos nossos pecados, que foi através do seu sangue derramado, para cumprir toda a redenção de Cristo, e agora nos conduzir à glória. Que Deus maravilhoso! Ele poderia estar com o filho, desfrutando das delícias, mas ele queria, irmãos, incluir você. Ele queria me incluir também nesse plano. E graças a Deus, Deus conseguiu isso. Ele me incluiu e também lhe incluiu. Hoje nós fazemos parte desse grande, grande plano eterno de Deus. E esse plano nos levar à glória e nos levar ao reino. Nós queremos, irmãos, trilhar esse caminho de vencedor, para que nós possamos nos encontrar no reino eterno do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês e quero que vocês orem comigo neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te damos graças, somos gratos a Ti pelo Teu grande plano, Senhor, pela Tua economia, por esse arranjo soberano que Tu fizeste, planejaste, Senhor, na eternidade passada, nos incluir nessa comunhão, nesse plano eterno. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por Tu ter nos escolhido, por ter tantas pessoas do mundo, Tu ter nos separado, Tu ter nos escolhido para fazer parte desse plano eterno. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado, ó Senhor, por tudo que Tu fizeste por cada um de nós, para que nós pudéssemos, Senhor, hoje ser os Teus filhos. Ó Senhor, obrigado, Senhor, por tudo isso. Ainda queremos Te pedir em favor do nosso país, em favor dos países, Senhor, que ainda se encontram, ainda passando por essa pandemia. Senhor, nos guarda, nos livra, guarda a Tua igreja, guarda os Teus planos, guarda o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o Teu plano. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, a unidade do Teu povo. Ó Senhor, que a oração de João 17 possa ser cumprida em nossas vidas, que nós possamos ser um. Senhor, muito obrigado. Tu és tudo o que nós necessitamos. Supre-nos cada dia, Senhor, com a Tua vida, que é tudo que nós precisamos. Obrigado, Jesus. Amém. Para nós se dispensar, fez o homem corpo, alma e também o Espírito ser. Universo, céus e terra são para este plano ser. O Espírito do homem é o centro do mover, invocando Cristo sempre, com Ele vamos ser, sim, de dentro para fora, Deus deseja saturar cada parte deste homem, e no homem ter seu lar.
acontece.